Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 8 de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, neste domingo, excepcionalmente, também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, ao invés das 8h30 da noite, que é comum a gente fazer, neste domingo vai ser também às 9 da manhã, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e todos os vídeos que nós publicamos semanalmente. Neste domingo, dia 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora, a Diocese de Caxias do Sul está em festa. Em 8 de setembro de 1934, o Papa Pio XI cria a Diocese de Caxias do Sul. Portanto, hoje celebramos 90 anos dessa bela história, com o tema Diocese de Caxias do Sul, 90 anos de comunhão, participação e missão. E nós temos uma mesa repleta aqui de convidados. Temos o padre Álvaro Luiz Pinzeta, que é sacerdote da Diocese de Caxias, com formação em Filosofia e Teologia. Ele é mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com ênfase em História da Diocese de Caxias do Sul, da criação da Diocese, atualmente pároco das paróquias São Sebastião e Nossa Senhora das Dores de André da Rocha e Nossa Senhora do Rosário de Protásio Alves. Olá, Padre Álvaro, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, caro Felipe. Uma saudação a todos que nos escutam. Perfeito. Nós temos a irmã Cecília Berno, que é religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, historicamente envolvida com a organização pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Atualmente ela está trabalhando no cuidado com as famílias e comunidades da Paróquia Santíssima Trindade, em Caxias do Sul. Olá, irmã Cecília. Oi, uma saudação a todos que nos ouvem. É uma alegria, sim, e uma honra participar dessa história dos 90 anos da Diocese. Muito bem. E temos o nosso coordenador de pastoral e vigário-geral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, que tem formação em Filosofia e Teologia, também mestrado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e atualmente é, então, vigário-geral, coordenador de pastoral da Diocese e diretor da Escola Diaconal São Filipe. Padre Léo, obrigado pela tua presença também. Uma alegria poder estar aqui nesse dia tão feliz para a nossa diocese, né? Porque essa senhora Diocese de Caxias está celebrando 90 anos com muito respeito e com muito amor. Nós queremos contribuir um pouco para entendermos este caminho até chegarmos neste dia. Perfeito. Padre Álvaro, começo com o senhor. Por que uma diocese? O povo de Caxias e região estava pronto para dar esse passo? Estava. A sua pergunta já responde ao fator principal. A migração trouxe
toda aquela religiosidade do povo migrante, que encontrou uma realidade diversa daquela italiana, e que foi um povo criativo, se organizou de modo diferente de como era na Itália. As capelas, a rede de comunidades, não era assim na Itália. E afinal, com uma vida muito intensa, naquele tempo eles faziam quilômetros do interior para a matriz nos domingos, valorizavam demais a presença sacerdotal, onde houve sede, curato, depois paróquia. Aí estão nossos municípios hoje. Afinal, uma vida muito intensa, muito religiosa, não só dos migrantes italianos, porque a diocese não é só da migração italiana, tem que dizer isso muito bem. Os poloneses, por exemplo, muito religiosos, muito participativos. Também parte de colônia alemã, minoritária, e outras etnias que já estavam em Caxias do Sul. Mas a marca, claro, será a italianidade, né? Era um povo muito religioso. Essa é a base da criação da diocese. Os padres, nossa gente, num dado momento sentiram que o atendimento religioso estava distante. Não por relaxamento, pelo contrário, Dom João Becker era o nosso arcebispo. Ele fazia visitas pastorais em toda a sua diocese. No ano de 1927, numa carta dele, consta que ele passou 110 dias fora de Porto Alegre visitando as paróquias. Então trabalhava muito, como nós padres trabalhamos muito, mas não chegamos a atender. Então, houve um contexto disso. Em 1916 estavam por aqui os protestantes metodistas, e o pároco da matriz de Caxias, não era a catedral, lógico, Padre João Meneguzzi, ficou super preocupado, porque eles atraíam jovens para uma escola, então ele queria um seminário aqui. Dom João Becker não deixou fazer um seminário aqui, ele queria trazer os salesianos para trabalhar num colégio com jovens, e ele disse que Dom João Becker não deixou. Então esses padres liderados por ele pensaram, vamos ter que ter um bispo aqui, vamos ter que ter uma diocese aqui. Assim nasceu a ideia da diocese, mas em cima de uma base, não um capricho, nem um decreto de cima. A nossa diocese, atenção, nasce de baixo. Essa é a minha grande perspectiva desses estudos que eu fiz. Ela brota da terra da Serra Gaúcha, da religiosidade e do interesse e da união dos padres. Lutaram muito para chegar à criação da diocese. Não foi nada fácil. Nós nascemos como somos, né? Ao nascer já se revelou nosso estilo de ser e de viver. Então nós nascemos queixosos, meio bronqueiros, queixosos de que deveria ter um atendimento melhor aqui. Bronqueiros, né? O gringo está com a caderneta de poupança cheia, grande, né? Gordinha, e fica reclamando. Então, esse povo que reclama, que se queixa, mas que luta. Então, um povo lutador. Fomos correr atrás, foi muito trabalho para conseguir criar a diocese. Nós lutamos. Um povo teimoso. Não parou, houve percalços difíceis. Então, queixosos, lutadores, teimosos, espertos. Os padres souberam driblar dificuldades, driblar, até chegar lá. E muito religioso. Depois nasce essa diocese, que é um mix entre religiosidade e estruturação civil. Aqui, a Diocese de Caxias do Sul, ela não é só uma entidade religiosa, ela é, na verdade, a entidade campeã de beneficência social. Não sei se tem outra entidade mais benemérita que a Diocese, nesse grande guarda-chuva que ela tem para a região. Desde os 600, 700 cemitérios, onde o povo faz seus sepultamentos com os custos mínimos e não em lei de mercado, até os 17 hospitais, as escolas,
E chegando até hoje, quando o bispo preside a FUCS, a Universidade, o Hospital Geral e assim por diante. Perfeito. Irmã Cecília, a diocese nasce antes do Concílio Vaticano II. O primeiro bispo na época era o Dom José Barea, mas o Dom Benedito Zorzi, segundo bispo, e o bispo auxiliar, então, Dom Cândido Bampi, participaram ativamente desse adornamento da igreja. Qual foi a importância desses padres conciliares na caminhada pastoral da diocese? Olha, eu creio que é de suma importância eles terem participado ativamente, presencialmente, do processo do Concílio Vaticano II, que foi o grande evento do Espírito Santo para a Igreja, né? Quando eles ajudaram, então, ao Papa, que dizia, vamos abrir as janelas da Igreja, vamos tirar o pó, vamos buscar uma Igreja nova, vamos nos imbuir novamente do Espírito do Evangelho, do projeto de Jesus Cristo, entender profundamente o reino de Deus para o nosso tempo. Isso era na época, né? Já passa de 50 anos que isso aconteceu. E eu conheci mais o Dom Benedito, porque, inclusive, quando eu fiz parte da coordenação diocesana de pastoral, acompanhei muitas vezes ele em visitas pastorais. E a personalidade dele de ser um bispo realmente de espírito missionário, profundamente humano e profundamente de uma espiritualidade forte, eu creio que foi assim fundamental e decisiva a participação dele, porque participando ativamente do processo, quando voltando para a sua diocese, ele pôde, então, com muita categoria, com muita propriedade, implementar, né, as decisões do Concílio Vaticano II. E nisso eu sou testemunha, porque atingiu toda a igreja, atingiu a vida religiosa, né, tanto que todas as congregações precisaram se readequar, se renovar, buscar, beber novamente das fontes do seu carisma e servir a igreja dentro do seu carisma. Padre Léo, o início dos processos de criação da diocese, como o Padre Álvaro trouxe antes, eles nasciam de uma preocupação do pároco, então de Santa Teresa, o Padre João Meneguzzi, com a juventude. Né? Era a questão de evangelizar os jovens, né? De cuidar dos jovens e cuidar para que o povo católico não se perdesse. Ainda hoje nós continuamos com essas preocupações. Evangelizar a juventude e cuidar para que o povo católico não se perca. Qual o paralelo entre os desafios daquele ano de 16, da década de 20, do tempo da criação da diocese em 1934, com a caminhada pastoral de hoje? Nossa, uma baita de uma pergunta, porque ela faz a gente exercitar um pouco uma ginástica mental para tentar imaginar os sentimentos, as preocupações de quem estava à frente da comunidade cristã, católica, aqui na região, né? E as preocupações que hoje nós temos também, como igreja. Eu diria assim que nas origens da nossa diocese, bem como o Padre Álvaro frisou, né? As origens elas nascem de baixo, da experiência que vem daqueles imigrantes italianos que chegam aqui e trazem na sua bagagem a devoção, a fé, a piedade, carregam no seu coração esses elementos, né? E, sem dúvida alguma, gente, hoje nós vemos a fé, a devoção também na bagagem do povo presente na Diocese de Caxias do Sul nesses 90 anos, né? O pessoal normalmente frequenta as comunidades porque é um povo que tem fé. É um povo que tem fé. Então, o primeiro ponto, eu diria isso, essa religiosidade que foi trazida nas malas dos imigrantes italianos e que aqui foi preciso eu diria assim, um ajuste diante dos desafios que eles enfrentaram aqui nessa realidade
de novo mundo, né? Então, primeiro isso. O paralelo, nós também estamos vivendo um novo mundo. Só que talvez este novo mundo seja o mundo da emergência climática. A gente está vivendo um momento de crise climática, que antes existia, mas em assim, poucas proporções. A tecnologia, atualmente, ela é abundante. Então, assim, como enfrentar o desafio, não da floresta, mas o desafio da inteligência artificial. Naquela época, os desafios de ordem moral talvez, ficassem numa esfera um pouco mais fácil de ser controlada. Hoje, a dimensão da vida moral também é tão complicado a gente emitir uma opinião sem ser criticado, sem ser julgado. Então, acho que é possível fazer alguns paralelos e alguma ginástica mental para poder fazer esse exercício, né? O que é importante ressaltar é que antes da diocese nos seus primeiros 30 anos, digamos assim, de diocese, né, ela teve um modelo de igreja, um modelo eclesiológico tradicional, né? A figura do bispo, a figura do padre, os leigos ao redor destas pessoas, né? Eu trago aqui em mãos, só para mostrar a capa para vocês, porque é um texto bastante longo, mas o padre Agostinho Mazzotti me emprestou a sua tese de mestrado, quando ele estudou lá em Roma, o título é Uma Alternativa de Paróquia para as Periferias da Cidade, isso é na década de 80, né? E a primeira parte, de uma riqueza extraordinária, esse texto do padre Agostinho, ele fala isso, né? Que houve um momento em que o clero assumiu a vida religiosa, a direção, né, das comunidades, porque antes eram os imigrantes italianos que constituíam a capela, faziam o capitel primeiro, depois a capela, daí todas as coisas que decorrem da vida social, né, era o campo de futebol, não podia faltar, o cemitério, né, as pessoas morrem, era preciso também um lugar para jogar carta, enfim, o salão jogar e assim bocha. Por diante, jogar bocha, né? Então, essa era uma realidade que não sofreu tantas contestações no início da vida da nossa diocese, aqui nos seus 30 primeiros anos, né? Depois, observando esse texto do padre Agostinho e outros materiais também que acabei pesquisando, eu gostaria de ler aqui para vocês um texto que vai falar da busca da diocese em trabalhar de forma colegiada, trabalhar juntos, padres e leigos, né? Isso eu achei de uma riqueza grande nesse material. Esse texto, quem escreve é Dom Benedito Zorzi. Ele escreve o seguinte, na revista Diocese de 1966. Então, logo ali estava terminando o Concílio Vaticano II. Ele diz assim, será nosso trabalho continuar este esforço e desenvolver a ação pastoral. Ela vem planificada, procurando ampliar e consolidar diversos secretariados já em funcionamento. Secretariados. Então, encontra-se nessa mesma revista a primeira nomeação das comissões de trabalho. Então, tinha a comissão de catequese, a comissão de liturgia, das vocações de arte sacra, de educação, do apostolado dos leigos, do apostolado das religiosas, da pastoral dos enfermos. Então, achei muito interessante trazer presente isso, porque a nossa diocese, muito embora ela tenha a sua data de início 1934, antes a gente vê os movimentos de leigos e padres, essa comunhão acontecendo para estabelecer a diocese. E antes até do Concílio Vaticano II e durante, a gente já encontra essa espécie de organização em forma de secretariados, né? Que é, eu diria assim, uma forma embrionária do que é hoje a nossa coordenação de pastoral, né? Então,
Eu me delonguei um pouco, mas para dizer assim, a religiosidade do povo ontem e hoje. Os desafios ontem, a floresta, a cidade que está começando a aparecer também, né? A chegada do trem, o rádio, que era um meio de comunicação. Hoje nós temos a tecnologia, os desafios da inteligência artificial, da genética, da moral no tempo atual. As redes sociais. São muitas coisas, né? Estamos nesse mundo e estamos celebrando 90 anos dessa diocese. Que análises bem fecundas vocês estão fazendo. Uma chavezinha, Padre Leonardo, talvez, assim ajudando, 1934. Vamos dizer assim, vamos exagerar um pouco. O monolítico, o monopólio quase. 2024, pluralidade. Fragmentação. E aí, não foi de um dia para outro que se chegou a isto. Então, coitados de alguns padres formados nos esquemas antigos, unívocos, e depois uma realidade que vai flexibilizando, pluralizando, e eles tendo que se virar nesse mundo aí. Ajudando você, Leonardo, Dom Benedito, quando esteve aqui em Caravaggio, escreveu um livrinho sobre a devoção a Caravaggio, e na introdução, interessante, Dom Benedito, que usou batina até o final do seu episcopado, que era um homem de formação tradicional, era pastoralmente muito sensível, muito sábio. Então, olha ali, em 1966 ele está falando de trabalhar em conjunto, e na introdução daquele livro ele relata o que o padre quis propor ali, o padre Agostinho. Ele relata a experiência do setor sul, um conjunto de comunidades atendida por uma equipe sacerdotal, e o Dom Benedito, ele não só descreve, ele chuta a favor. ele chuta a favor, ele reconhece, deu força, né? Então, gostei muito de ter lido aquela pagineta lá nesses dias. Perfeito. E assim a gente conclui, agora falando sobre essas perspectivas pastorais e o paralelo que a gente foi fazendo aqui, concluímos o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste dia 8 de setembro, dia festivo para a nossa Diocese de Caxias do Sul. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Lea Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 8 de setembro de 2024, dia festivo, 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, Diocese de Caxias do Sul, 90 anos de comunhão, participação e missão. Nossos convidados de hoje, para podermos conhecer um pouco mais sobre a história e a vida da Diocese, Padre Álvaro Luiz Pinzeta, a irmã Cecília Berno e o Padre Leonardo Inácio Pereira. E eu começo com a irmã Cecília. Como a Diocese deu vida às conclusões das conferências gerais dos bispos da América Latina e do Caribe, onde se fez visível a opção preferencial pelos pobres, como foi a organização das comunidades, sobretudo das comunidades de base? Bem, eu posso até dizer que durante o Concílio Vaticano II eu fazia a minha formação da vida religiosa, fazendo o noviciado. E assim, terminando essa etapa da formação, a gente também ficou imbuída e com muita vontade realmente de realizar aquilo que o concílio estava propondo à igreja, porque a vida religiosa está intimamente a serviço também da igreja. E assim, a gente foi também, e muitas vezes batendo o pé, para dizer a verdade, né? A gente queria se inserir na vida do povo. E isso aconteceu com praticamente quase todas as congregações. E foi um florescer de comunidades inseridas nas periferias. Eu vou começar destacando um aspecto que nós vivenciávamos, que era a preocupação pela formação de lideranças, formação das pessoas, porque o foco era fortalecer a vida da comunidade igreja. E tudo, então, se tornava muito presente. É aquilo que hoje o Papa Francisco também nos diz, né? Estar nas bases, né, junto, diretamente envolvida com as pessoas. E essa formação, ela tinha, o principal conteúdo era o conteúdo bíblico. E nesse tempo também florescia no Brasil o CEBI, que é o Carlos Mestres, nosso grande mestre nesse trabalho todo. Inclusive, a gente teve a possibilidade de participar de um curso de um mês com ele, eu e o Padre Romani. E se organizou também na Diocese um grupo de padres religiosos, leigos, e nós estudávamos a Bíblia assim de uma forma muito sistemática. E com isso também fomos formando grupos nas bases, nas comunidades, grupos de estudo bíblico, que duraram por muito tempo. Depois, com a celebração dos 100 anos da migração italiana, eu acho que vocês bem lembram disso também, foi incentivado muito a questão dos círculos bíblicos. Então, a formação das lideranças para coordenar, e dentro dessa metodologia da leitura bíblica ligada com a vida, foi algo assim que fortaleceu muito as comunidades. Então, essa questão da formação, a partir do estudo bíblico. Outro elemento forte que contribuía na formação foi com o Centro de Orientação Missionária, né, que reciclou, aqui, né? Que nasceu na nossa diocese, né, que coordenava ali o padre Straliotto, né, e eu sei que centenas de pessoas fizeram esse curso, eu inclusive também participei dessa formação teológica, também ligada a estudo da realidade, como viver o evangelho a partir da realidade, como nos inserir também nos outros, abrindo as portas para outras realidades humanas e organizações. Como, por exemplo, depois a pastoral operária, a ação católica operária, que trabalhava muito, né, nessa relação também de igreja e também apoiando as organizações sindicais que têm uma luta muito concreta no sentido da busca dos direitos, da justiça social, enfim. Era algo assim muito, muito
bonita, eu penso, porque eu mesmo fiz parte tanto da Pastoral Operária como da Ação Católica Operária, e era uma formação dentro do método ver, julgar e agir e celebrar. A própria pastoral na cidade, ela se reorganizou no sentido de fortalecer uma pastoral urbana, que nós também não sabíamos muito bem como fazer, e então nós organizamos as paróquias que atuavam na periferia. Nós tínhamos o nosso setor organizado com encontros, assembleias, estudos, e tirávamos assim ações mais conjuntas também, né? Nos fortalecendo num único objetivo, de construir uma igreja realmente a partir das comunidades. E assim, falando como a irmã traz, né, o método ver, julgar, agir e celebrar. Padre Léo, o que significa dizer que a Diocese de Caxias está celebrando 90 anos de comunhão, participação e missão? Bom, primeiro, não é para complementar o que a irmã falou, né, mas assim para dizer, eu achei de uma riqueza tão grande o que ela falou, dizer assim que as conferências da América Latina, do episcopado, né, dos bispos da América Latina, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, nos dão de presente essa metodologia, né, irmã Cecília? Que é o ver, julgar, agir e celebrar. Então, quando se pensa uma ação pastoral de forma coletiva, comunhão, participação e missão, hoje, né, os desafios são outros, as realidades são diversas, as pessoas hoje engajadas nas comunidades, elas normalmente são apaixonadas por aquilo que fazem. Eu acho que essa participação, acho que ela é muito rica, porque as pessoas estão ali, vocês todos que estão nos escutando, conhecem pessoas abnegadas, que abrem a igreja, que limpam a capela, que dão a catequese, que vão comprar a carne para fazer a festa do padroeiro. Quer dizer, é muita participação. Existe uma participação, talvez por causa dessa própria metodologia que está também no nosso DNA, de ver a realidade, de discernir os novos tempos. O Concílio Vaticano II nos dá luzes para isso, né? Ver as alegrias, as tristezas, os sinais dos tempos no tempo presente. Então, ao longo da história da Diocese, a gente vê sempre o trabalho feito em comunhão, com contestações, naturalmente falando, porque nem todas as decisões eram sempre muito debatidas, como hoje também, né? Esses dias estamos trabalhando a questão da catequese na Diocese, então, assim, muitas ideias, muitas sugestões, algumas contestações em relação aos processos que estamos dando. Quer dizer, eu acho isso de uma riqueza extraordinária, porque é a forma de a gente ser. E eu pessoalmente decidi ver tudo com um olhar mais positivo. Também as coisas que talvez sejam mais difíceis para nós, de repente, de alguém não aceitar o processo. Acho que é importante a gente ver também de forma positiva. Então, comunhão, a gente viver aqueles 4 princípios que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium. Ele diz que a pastoral, para funcionar, ela tem que considerar que a realidade é superior à ideia, que ele fala da importância de a gente valorizar os conflitos também, mas primar pela unidade, pela comunhão. Então é nesse sentido que eu quis trazer esse princípio do Papa Francisco. Depois a dimensão missionária, né? Comunhão, participação. A participação, eu diria, hoje a gente vem tentando fazer com que todas as pessoas possam valorizar os diversos ministérios na vida da igreja. Se antes, nos primeiros 30 anos da história da nossa diocese, havia uma primazia do ministério ordenado, agora a gente vê que o Concílio Vaticano II nos ajudou a perceber a importância de valorizarmos todos como membros da mesma mesa. Somos batizados e é isso que nos dignifica. E os ministérios ordenados, o diácono, o padre, o bispo, estão ao serviço
das comunidades. E a dimensão missionária está à nossa frente. A dimensão missionária é considerar que todos já têm dentro de si a semente do verbo divino. Deus está no coração de cada um. A gente precisa ajudar as pessoas a se sentirem amadas, acolhidas e acompanhadas pela própria igreja. Então, eu acho que nesses 90 anos, muitos são os sinais de comunhão, de participação e de missão. E para os próximos 90, vamos ter que trabalhar. Porque acredito que vai ser necessário uma reevangelização. Um tempo assim que não seremos talvez muitos cristãos. Papa Bento, ele escreveu um texto, né, sobre isso. Seremos um pequeno rebanho, convicto de sua fé, apaixonado pela vida, amante das pessoas, né, e cuidador também das mesmas. Um pouco isso que eu havia pensado em partilhar. Padre Álvaro, para também fazer esse paralelo, né, Padre Leonardo traz, né, um pouco como estamos vivendo esse tempo de comunhão, participação e missão. Como os nossos bispos, desde Dom José Barea até Dom José Gislon, nos ajudaram a caminhar? Bom, os Josés, né? Os Josés. Poderíamos completar com a reflexão: o que é uma diocese? Que os documentos da igreja, Padre Leonardo e irmã, falam igreja particular de Passo Fundo. Quem não está na nossa caminhada pensa, opa, alguém é dono dessa igreja particular. Particular quer dizer uma parte, uma porção. Uma porção do povo de Deus, limitada num território, que tem um rosto próprio. Tem um rosto próprio. Como a nossa querida vizinha, a Diocese de Osório, é diocese praieira, é diocese do litoral, com aquele povo. A nossa, então, tem esse rosto, os traços do migrante, mas não só do migrante italiano. Ela nasceu com a marca da italianidade, mas com a pluralidade dos campos de cima da serra, a pluralidade da região da praia. Naquele tempo, ir ser pároco em Torres era mais difícil que hoje ir ao Mato Grosso, muito mais difícil, né? E também a pluralidade interna na nossa região, porque aqui sempre houve poloneses, alemães. Aquela região de Nova Prata é uma região que nasce já plural etnicamente. Então nós temos essa beleza, essa marca da Gringolândia, mas essa pluralidade, né? Agora os nossos bispos sempre... Bom, Dom José Barea devia ser um homem excepcional, porque aos 43 anos, ser confiada a ele uma diocese com a vitalidade nascente, que tinha que estruturar, com a vitalidade da Diocese Nova de Caxias do Sul, devia ser um homem extraordinário. E ele era cantor, ele era orador, ele era emotivo, e era condutor. Tem os tempos, os bispos estão nos contextos do tempo. O bispo era autoridade. Ele defendia os padres, mas ele também batia na mesa. Uma vez ele bateu na mesa, tinha os percevejos, passou uns dias como enfaixada. Né? E morreu jovem, né? Morreu jovem e deixou uma imagem brilhante, o nosso primeiro bispo. Depois vemos Dom Benedito. Dom Benedito, irmã, ele é um paradoxo. O paradoxo é uma contradição aparente, porque você olhava para Dom Benedito e não parecia aquele homem pachorrento, calmo. Chegava atrasado às vezes, atrasadinho. Parecia assim alguém inativo, mas ele era focado. Porque ser realizador não é ser agitadinho. Dom Benedito não era agitado, ele era calmo, mas ele era sabiamente teimoso ou focado, por exemplo. Então aí vamos citar de Dom Benedito duas coisas, né? Uma a atividade missionária. Ele tinha sido bispo nos Ilhéus, voltou para cá dizendo: vou mandar os padres e as irmãs para as missões. Se eles não forem, volto eu.
Se não forem, volto eu. Há um detalhe da nomeação de Dom Benedito para cá, escutei de Dom Paulo Moreto, que escutou do núncio da época no Brasil. O núncio disse, dei Caxias do Sul a Dom Benedito, veja, meio autoritário, né? Dei Caxias do Sul a Dom Benedito, porque ele estava doente nas missões e não pediu. Enquanto outros já estavam, outros bispos no Brasil, estavam pondo olho aqui na Diocese de Caxias do Sul, porque precisavam de novo bispo depois da morte. Então, olhem, eu dei a Dom Benedito porque é da região, estava doente e não deu nenhuma piadinha que gostaria de ter ido lá. Então, Dom Benedito, este homem focado, sábio, bom, santo. Faz as mudanças do concílio. Faz as mudanças do concílio e as missões. Então, as missões aqui façam um programa só sobre isto, tá? E dentro da diocese, ele tem até a medalha da educação Dom Benedito lá na universidade. Então, ele construiu ginásio, ele construiu hospital e ele tem a intuição, nos anos 50, de fundar uma universidade para o desenvolvimento regional. Claro que o sonho de um bispo seria fundar uma pontifícia universidade católica, né? Mas não conseguindo, ele se uniu a outros agentes e aí tem a UX. Então, um colono de Nova Pádua está fundando uma universidade junto com outras lideranças. Quando é que vai acontecer de novo isto? De fundar uma universidade que chegou uma vez, acho que teve quase 30 mil alunos, né? Junto com outras lideranças, não sozinho. Então, o Carlos Mesters, irmã, falou numa reunião onde estava o padre Júlio Giordani, que o Dom Benedito era um dos grandes bispos do Brasil. Eu fiquei contente ao ouvir, porque eu já tinha dito isto. Então, só que ele era discreto, não era assim, farolento e espalhafatoso. Então tivemos aí um grande bispo. Depois Dom Paulo Moreto. Humilde. Dom Paulo Moreto vem, ele administra muitas tensões dos anos 80, dos anos 70, 80, os tempos das contestações, fim do regime militar, início de outro tempo. Então as ponderações de Dom Paulo, a sua mística, a sua simplicidade. E também missões, porque Dom Benedito fundou, né? Mais uma vez, em 99, a diocese tinha 14 padres em pleno vigor apostólico e de saúde física, trabalhando ou em missões, a maioria, ou lá em Brasília, Padre João Panassolo e o Padre Jaime Gusberti. 14 padres em pleno vigor apostólico de saúde e de ministério trabalhando no Brasil, e o bispo era Dom Paulo Moreto. Seria 14% do nosso clero diocesano. Seriam 14, seriam uns 12 hoje naquela proporção, né? Depois, Dom Alessandro Ruffinoni, então trouxe uma pluralidade, assim, porque nunca tínhamos tido um bispo oriundo do clero religioso, então scalabriniano, nascido na Itália, com a alegria, o carisma dele, que ainda está presente aqui na nossa diocese, um tanto breve. E agora, Dom José, que é essa presença, ele ainda já chegou, não vamos mais dizer que está chegando, já está. Então, um homem que transmite segurança, que inspira. Quando era vigário episcopal, a gente sempre tinha a presença dele lá no vicariato, e quando ele falava, vinculava, as pessoas gostavam de ouvi-lo, e ele passa segurança ao nosso povo, né? Então, temos aí esse episcopado se desenvolvendo agora. É bom falar dos bispos, mas sempre lembrar o que o padre Leonardo e a irmã falaram, o conjunto da igreja que vai. E se fosse um esquema centralizador, a gente diria o bispo e a partir dele o que aconteceu. Como Pio XII era um papa assim, centralizador. Então alguns pensavam, tem que começar do papa para de o cima povo, para né? baixo. Enquanto o padre Leonardo trabalha, hoje a irmã já trabalhou a circularidade. A circularidade vem de baixo, passa por instâncias intermediárias,
tem que ter o báculo episcopal, porque não é cada um da ideia e fazer, no fim, o que quer ou que um grupo manipule. Tem que ter a condução, a orientação, a direção daquele que tem o ministério para isso, né? Então, tem que ver. E também eles são contextuais, são sempre contextuais. Em cada tempo, você vê que aparece uma figura episcopal que tem os traços daquele tempo. Irmã Cecília, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Por que devemos nos manter em comunhão e unidade caminhando juntos? Poxa, que trajeto esse, né? Bem, de onde viemos, mais ou menos, eu acho que foi sendo bem colocado, embora que não dá para a gente poder aprofundar todos os aspectos de uma caminhada, né? Teríamos muitas coisas a dizer. Eu mesma venho lembrando muitos pontos importantes, né, que fizeram parte dessa história dos 90 anos de uma diocese. Agora, como nós estamos hoje, claro, se nós formos confrontarmos com o outro tempo, quando na implementação do Concílio Vaticano, aquilo que fomos dizendo, a gente diria assim, estamos mal. Parece que estamos mal. Por quê? E o que a gente escuta bastante, mesmo nas comunidades, quando a gente vê bem pouca gente participando nas celebrações da missa, Eucaristia, nos sacramentos, e assumindo lideranças, ou participando de encontros de formação, catequese, assumindo responsabilidades. Isso está sendo uma coisa que nos preocupa. E aqui foi dito, né? Nós temos que nos contentar com um pequeno rebanho. É isso? Será que é isso que o Evangelho nos pede? Diante de uma realidade que, sim, muito plural, de um modo de vida muito diferente daquele como nós vivemos, talvez na nossa infância, na nossa juventude, até na vida adulta, né? A diversidade de crenças, de costumes, mas é uma preocupação, porque o Evangelho nos manda a evangelizar a todos. E dizia, agora nesse final de semana, no encontro missionário que tivemos com o Padre Luiz, ele trazia presente um pouco essa realidade do momento, né? Nunca se viu tantas pessoas tristes, com tristeza de viver, pessoas com depressão, sem muito sentido da vida. E o que está faltando? Eu penso que é exatamente isso que está faltando. É uma religiosidade, uma mística, porque o ser humano, ele não é só matéria, ele tem a dimensão divina, ele tem a dimensão de uma espiritualidade que precisa ser vivida. É isso que dá o rumo, que dá o sentido da vida. E hoje eu vejo que, mesmo na convivência com tantas pessoas que já tive e ainda continuo tendo, realmente as pessoas estão assim, sem muito projeto. E daí, daqui para frente? Qual é a perspectiva que temos? Eu me inspiro muito no Papa Francisco, quando ele diz que nós precisamos fazer caminho, ir ao encontro das pessoas. Acho que a missão da igreja hoje, sermos discípulos missionários do reino de Deus, levar ao conhecimento das pessoas a pessoa de Jesus Cristo, esses mesmos sentimentos que Jesus tinha, como foi destacado aqui, né, de muitas vivências. Seguindo o caminho, nós temos que seguir, porque Jesus nunca deixou de encantar e de marcar as pessoas. E se nós somos os continuadores, os discípulos missionários de Jesus, é isso que nós devemos continuar fazendo.
Não podemos ser uma igreja líquida, que não tem projeto, que não tem sonhos, que não tem ação. Nós temos o Evangelho, nós temos a figura de Jesus Cristo que nos ilumina, que nos dá força e que nos dá direção daquilo que nós devemos prosseguir na nossa caminhada como igreja. E assim como a irmã estava falando, né, não podemos ser uma igreja líquida, sem projetos, que caminha por caminhar, Padre Léo, para concluir o nosso programa de hoje, nós estamos hoje celebrando os 90 anos da Diocese e dando início a um projeto novo, ao projeto para pensarmos o novo plano diocesano de pastoral. Rumo também aos 100 anos da nossa Diocese. Como é que a gente pode falar desses próximos passos? Então, eu acho que, vendo um pouco a caminhada nesses 90 anos de pastoral da nossa Diocese, a ação evangelizadora acontecida aqui, desde aquele pequenino capitel até a catedral, até o santuário de Caravaggio, quanta gente se envolveu para que tudo isso pudesse acontecer. As nossas 7 regiões pastorais, temos um vicariato e 6 grandes regiões pastorais, nós não podemos trabalhar sozinhos. Eu acho que talvez o primeiro ponto é compreender que para dar algumas respostas destas que a irmã Cecília nos aponta, né, como questionamentos, né, como que a gente vai trabalhar a questão climática enquanto igreja. Ora, nós como igreja temos algo para falar. Vocês sabem que em 2015 o Papa Francisco escreveu, ele como líder religioso, mas também como chefe de Estado, ele escreve talvez um dos documentos mais lúcidos que a ciência reconhece, capaz de traduzir a preocupação que a ciência tem com a questão climática, né? Papa Francisco, a Laudato Si. Inclusive, ano que vem, a campanha da Fraternidade vai trabalhar sobre a ecologia integral, né? Que é essa temática que nós estamos sentindo. Então, eu trago de novo essa questão, porque é um dos pontos que a irmã traz, a questão da juventude, né? Como podemos trabalhar a evangelização dos jovens, porque muito acontece nas nossas realidades que a turma faz a crisma, né? Aqueles que fazem a crisma e depois se debandeiam, né? Fogem a gente não, depois de alguma forma voltam para a comunidade, de alguma maneira alguns voltam, vêm casar, fazem um caminho por meio de um movimento, Então eu acho que a gente precisa realmente trabalhar colaborativamente. A nossa diocese, ela, desde 1964, quando foi constituída a primeira equipe de coordenação pastoral, com um padre designado para isso, houve momentos em que havia 2 padres designados. Quando Dom Paulo Moreto era bispo coadjutor, ele era o coordenador de pastoral, junto com o seu amigo, padre Leonel Perga. Então, a gente vê ali algumas coisas acontecendo de forma colegiada, muito interessantes, né? Nossa diocese hoje, ela tem uma coordenação pastoral colegiada, sempre teve desde 1964, mas agora que eu estou à frente, então, a gente tem desde 2022 uma coordenação que a cada 15 dias nos sentamos para poder pensar os processos. E agora o nosso projeto, Felipe e queridos Padre Álvaro, Irmã Cecília e ouvintes, é elaborar o novo plano de pastoral. Então, dizer assim que no dia 26 de maio de 2026, não 2025, 2026, nós temos a intenção de apresentar para a Diocese o novo plano de pastoral, depois de termos feito uma grande escuta que vai acontecer a partir de agora, setembro, até junho de 2025. Então, a gente vai escutar membros das 983 comunidades. Estamos aguardando as diretrizes da ação evangelizadora da CNBB para a gente caminhar junto com toda a igreja no Brasil e vamos buscar uma assessoria agora no próximo ano, depois de coletar todas as informações. Vamos ter aqui a presença de assessores da CNBB
para nos ajudarem a darmos os próximos passos e construirmos juntos o plano de pastoral da diocese. Então, que vai contemplar isso, irmã, vai contemplar a ação sócio-transformadora, vai contemplar a iniciação à vida cristã, vai contemplar a dimensão litúrgica da fé, a espiritualidade e especialmente o trabalho comum, o trabalho feito juntos, porque estaremos recebendo também os frutos do sínodo. Os bispos agora no próximo mês de outubro se reunirão em Roma para trabalhar a última fase do sínodo dos bispos. Então, queremos trabalhar juntos em vista de uma meta comum, que é o plano de pastoral para 2026. Perfeito. E assim, né, nós vamos, neste parabéns que a gente dá para a nossa diocese, nesta jovem senhora, bonita, formosa senhora, né, de 90 anos, nós concluímos o programa Razões da Fé deste domingo 8 de setembro, recordando também de Nossa Senhora de Caravaggio, nossa padroeira da diocese, que hoje também celebramos o seu nascimento, a Maria Bambina. Em 8 de setembro nasce a nossa diocese também. A nossa Bambina. A nossa Bambina. Muito obrigado, Padre Álvaro, Irmã Cecília, Padre Léo. E assim nós vamos concluindo o Razões da Fé deste domingo. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde.
é ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar,
Com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.